seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com os gemidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez.
mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Penso em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Pronto, pastor? Pode falar. Graças a Deus estamos aqui pelo Facebook. A gente teve alguma dificuldade com o programa na hora de transmitir a live pelo YouTube, mas Deus é bom e nos dá a oportunidade de plataformas diferentes. Graças a Deus por estarmos aqui. Você também pode estar vendo nesse momento no YouTube, porque este vídeo será editado, passado pelo YouTube, mas eu não poderia deixar essa oportunidade de estar junto com a igreja ao vivo. Poderíamos ter gravado e passado diretamente, depois postado diretamente, mas eu gostaria de estar ao vivo com os irmãos. É muito gostoso estar vendo as manifestações dos irmãos via WhatsApp ou qualquer outra que seja a plataforma. Agradecemos a Deus porque esses dias nós temos aprendido que precisamos uns dos outros, aprendido o quanto necessitamos uns dos outros. Hoje estive na igreja, apenas eu e João estivemos lá, por conta da necessidade que alguns têm de levar as suas contribuições à igreja. E como foi difícil olhar tudo, olhar para o templo vazio e saber que muitas vezes estivemos ali e esses dias estamos impedidos por conta dessa situação, desta virose. Mas também sabemos que Deus sabe o que faz e meu pai costumava dizer, a gente não sabe nem o que diz. Agradecemos a Deus sim, porque nós precisamos estar juntos nos nossos corações e talvez estejamos mais juntos agora. Como sentir a necessidade de que estivéssemos ao vivo? E por isso eu também agradeço a Deus por esta plataforma. Obrigado por você que está aqui conosco. Se você está vendo pelo YouTube, ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, libere todas as notificações para que você possa ser então notificado todas as vezes que tiver um vídeo. Também já está pronto o vídeo do capítulo 5 de
do capítulo 5 de Eclesiastes, uma das playlists lá dos estudos. Vamos preparar hoje o vídeo 3 de Atos dos Apóstolos. Mas no dia de hoje nós estamos trabalhando o Sermão do Monte. Trabalhamos os primeiros 4 versículos do capítulo 6 de Mateus na quarta-feira passada. E hoje queremos trabalhar 10 versículos. O versículo 5 até o versículo 10, quando Jesus nos ensina a maneira de orar. Não as palavras, e aí a gente precisa aprender isso, mas a maneira. Diz assim o texto: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa, ou seu galardão, como em algumas traduções. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, ou vãs, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo. E entenda, Jesus está falando, orai deste modo, ou seja, desta forma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O 14 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós havíamos orado, vamos orar novamente, agradecer a Deus. Eu digo nós havíamos orado porque estávamos tentando transmitir para outra plataforma e o som, falhou o som no programa. Não foi o microfone, não foi a máquina, foi o programa, teve alguma atualização e o som então não saiu. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por esta hora. Obrigado pelas pessoas que se dispuseram a orar neste momento em que estávamos tentando resolver essas questões para a transmissão deste culto. Agradecemos, Santo Deus, pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que interagem com alegria, Santo Deus, mesmo de maneira virtual. Te pedimos pelas pessoas na linha de risco, Santo Deus, na faixa de risco. Te pedimos que o Senhor as proteja e que, se porventura vierem a adquirir, a pegar esse vírus em algum lugar por algum motivo, que o Senhor conduza todo o processo de restauração, todo o processo, Santo Deus, de cura. Abençoa todos aqueles, Santo Deus, que estão necessitando da Tua presença, necessitando do Teu amor. E queremos dizer ao Senhor que todos nós necessitamos, Pai. Nos abençoa, nos protege, abençoa a Tua igreja no Brasil e no mundo, meu Senhor. Abençoa os governantes, Santo Deus, para que eles tenham entendimento, para que eles tenham clareza no que fazer, na maneira do Senhor, ó Pai. Conduz esse mundo com a Tua mão, conduz a história e glorifique que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas como servos Teus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Jesus está nos ensinando a forma de orar. Alguns fazem disto aqui uma oração modelo e falam palavra por palavra todo o tempo. É necessário a gente pensar no que está acontecendo. Primeiro, ele nos ensina que não vivamos um papel, não vivamos como um ator que está no palco, vivendo um papel que não é o nosso, que não é a realidade.
Não devemos viver um personagem diferente. Devemos viver a realidade que somos nós. Por isso ele usa a palavra hipócrita. E quando orardes, não sejais como aqueles que ficam representando, como se estivessem de fato orando, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. E aí ele fala qual é o propósito dessas pessoas. Não tem problema orar na esquina, não tem problema orar de pé. O problema é qual é o propósito. Ele diz, para serem vistos pelos homens. Quando você estiver numa esquina e sentir uma necessidade de orar, não tem dificuldade. Você ou ora com o olho fechado, andando, ou se você preferiu fechar o olho, o que importa é que você fale com Deus e Deus lhe ouve. E não precisa nem abrir a boca, mas não tem dificuldade de orar na esquina, na rua. Este não é o problema aqui. O problema aqui é que eles fazem isso para serem vistos pelos homens, para que os homens achem que eles são religiosos, que são pessoas que são cheios de compromisso com Deus, ou seja, são hipócritas, vivem um personagem, estão atuando, estão vivendo a religião de maneira falsa. Eles têm a intenção de serem vistos. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqueles que vivem personagens recebem o reconhecimento dos homens. E aqui tem uma lição para a nossa vida. Nem sempre aquele que é exaltado, de fato, é quem vive a verdade de Deus. Existem muitos religiosos no Brasil e no mundo hoje, e muitos deles com uma fama magnífica, e são bem exaltados por tudo e por todos. Ainda hoje eu vi alguém falando de um religioso como alguém perseguido, quando na verdade de perseguido ele não tem nada, porque vive uma hipocrisia, vive um papel. Mas tem muitos que não estão sendo exaltados por aí, mas que vivem sinceridade, vivem dignidade. Deus nos recompensará se agirmos com sinceridade. Mas tu quando orardes, diz o texto, tu quando orardes, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto recompensará. Deus é aquele que sonda corações. Se a nossa recompensa é reconhecimento de homens, devemos agir de maneira espalhafatosa por aí, mas se queremos ter um relacionamento com Deus, aquele que enxerga corações e intenções de corações, então devemos ter uma maneira ou um modo diferente de orar. Entra no teu quarto. Aqui, neste contexto, os quartos não costumavam ter portas com tranca. O que costumava ter porta com tranca era a despensa. A ideia aqui é de que Jesus está dizendo, entra lá na despensa, lá onde ninguém te vê, lá onde ninguém está conseguindo, e fecha, tranca. Ninguém precisa saber que você está orando, porque é algo entre você e Deus. Teve até um filme recente, alguns exageros, todo filme tem os seus exageros, mas um filme muito interessante, chamado Quarto de Guerra, dando a entender que as nossas lutas, as nossas guerras, elas são lutadas de joelho, elas são vencidas de joelho no oramos em segredo. Pastor José Carneiro, o meu primeiro pastor, o pai de Nina, meu sogro, ele dizia sempre na frente da igreja, e eu vi pastor Arnaldo José de Carvalho repetir as mesmas frases aqui na primeira igreja por algumas vezes. Ele disse assim, muitas das minhas lutas eu ganhei de joelhos em casa. Pastor Carlos Antônio tinha uma maneira de falar muito interessante. Ele dizia, quando alguém te acusar de algo, ou quando alguém te perseguir, meu filho, não se defenda. Fala com Deus, ajoelha, e você vai ver que a vitória virá do céu, de cima. Deus é aquele que sonda corações. Ele sabe das nossas necessidades e Ele supre as nossas necessidades. E é interessante, o verso 7 diz, e quando orardes, não useis de repetições inúteis, vãs,
a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Perdoe a expressão que vou usar. Às vezes achamos que Deus é doido, ou que não tem o atributo da onisciência. Não, Deus sabe o que precisamos. Nós precisamos então nos colocar diante dele e colocar diante dele a nossa necessidade, mas ele já sabe o que vai fazer antes que cheguemos. Mas esse relacionamento de pai e filho, ele precisa existir. Isso muitas vezes acontece com os nossos filhos. Já estamos vendo o que é que eles estão precisando e eles ficam por ali e de repente se apresentam e dizem assim: meu pai, olha, está faltando tal coisa, está faltando isso, está faltando aquilo. E a gente diz: já percebi, a hora de você receber vai chegar. Às vezes não é a hora, às vezes não é o tempo. Aliás, dizem que as orações, elas têm 3 respostas distintas: sim, não e espere. Obviamente, porque não é tudo que a gente pedir a Deus, mesmo em secreto, que Ele nos dará. Porque Ele só nos dará aquilo que nos fará bem. Quem conhece o final do caminho é Deus. A gente está indo num caminho e de repente chega numa bifurcação e observa de um lado um asfalto maravilhoso e lindo, do outro um pedregulho, estrada de buraco, e você, na sua visão, vai dizer: eu vou pelo asfalto, porque pelo asfalto é muito melhor, estrada pavimentada. E aí o Senhor coloca no seu coração: meu filho, vai pela estrada de buraco, vai pelo pedregulho. E você, talvez chateado, mas sentindo e ouvindo a voz de Deus, vai pelo pedregulho. Porque quando a gente é obediente, Deus fala aos nossos corações e as coisas acontecem de maneira muito boa. E quando você chega lá na frente, no objetivo, fica sabendo que naquela estrada de asfalto linda tinha uma ponte quebrada e muitos carros caíram ali e muitos morreram. É assim que acontece na vida. É assim que acontece na linha do tempo. Deus sabe o que está à frente e o que tem diante de nós é apenas uma bifurcação, 2 caminhos para que nós possamos escolher um, e de repente o caminho que é para a gente escolher não é o caminho que parece ser muito bom. Lembra do texto que diz: entrai ou porfiai, tenha o cuidado de entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Às vezes as nossas vontades são vontades de porta larga, e o Senhor então não nos conduz, não nos dá, não faz com que esta oração seja ouvida da maneira que a gente queria. Ele ouve, mas nos dá um não sonoro para que possamos compreender que aquela não era a sua vontade. Ele sabe o que nós precisamos e não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Falaremos com Deus, Ele com certeza vai dar ao seu tempo ou não dará, por conta da sua onisciência, porquanto Ele sabe que nós não devemos receber aquilo que é nosso desejo, porque é um caminho de morte. A Bíblia nos ensina: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu final conduz à morte, conduz à perdição. O verso 8, ele diz: não vos assemelheis a eles, aos gentios, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Lá no verso 38 verso 32 desse mesmo capítulo, está dizendo assim: pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Ele está falando sobre as riquezas e etc. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então, antes de orarmos, Deus já sabe do que necessitamos, como um bom Pai que Ele é. Nos coloquemos diante dEle, coloquemos as nossas necessidades, os nossos anseios, que faz muito bem a nós quando estamos orando ao Senhor. O nosso coração fica tranquilo, nós temos paz quando de fato temos fé, e fé é certeza
como Hebreus 11:1 nos ensina. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. O verso 9, aí ele começa, o verso 9, portanto, orai deste modo. Ele não diz, orem com essas palavras, usem essas mesmas palavras. Não são as palavras, é o modo, é a maneira. E qual é a maneira? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, exalte a Deus, separe o seu nome, santifique o seu nome. Ele é o Senhor e é o único. Não há nada mais que você precise procurar, uma vez que você colocou as coisas diante de Deus. Meus irmãos, eu tenho visto um hibridismo dentro da igreja tão grande. Às vezes as pessoas usam a igreja apenas para viver como um sincretismo, como vivia no passado, de ídolo em ídolo. E a igreja não é isso. A igreja tem um só Senhor. Tem uma só forma de que isso seja feita. A oração não tem nenhum outro ser que esteja ligando, que seja um mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Isso para a salvação. O Senhor fez esta ligação, ou esta religação do homem para com Deus. É em nome dele, ele é que tem a dignidade, é em nome de Jesus que nós temos que pedir e fazer, é este nome que precisa ser separado, é esse nome que precisa ser santificado. Aí ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que esta oração está lá em Lucas 11, de 2 a 4, e lá não tem uma dessas expressões que está aí. Lucas, capítulo 11, versos de 2 a 4, dizem assim. Eu vou ler todos os 4 versículos. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos, ou aos discípulos dele. Ele então lhe falou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí não tem aqui, seja feita a tua vontade. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que o reino é de Deus, o rei é o Senhor, é ele que reina, é ele que manda, a vontade é dele. Então, quando está dizendo, venha o teu reino, já está dizendo a vontade do Senhor, seja feita. É o Senhor que reina, é o Senhor que está entronizado no meu coração. Assim na terra como no céu. O 11 diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Tem duas coisas aqui que é uma necessidade do homem. Quais são essas duas coisas? O pão de cada dia. Pedindo o pão de cada dia aqui, não está... A intenção não é que esse pão caia do céu, apesar disso também nos levar lá ao maná do Êxodo. Mas não é exatamente que ele caia do céu. Aqui queremos ter Jesus como suficiente, mas está falando da necessidade também de comida. E quando pede o pão de cada dia dai-nos hoje, está se pedindo aqui também a força para fazer isso, a força para o trabalho, a força para esta providência. Senhor, que isso seja possível. E Deus vai fazer tudo o que é possível para que este pão de cada dia chegue. Agora, o perdão é algo muito necessário para cada coração. Meus irmãos, é incrível como pessoas estão se envenenando dia após dia com veneno de outras pessoas. Às vezes se envenenando com o próprio veneno, porque muitos fazem o mal e se sentem ofendidos quando são arguídos, quando são perguntados sobre aquele mal que fez, quando são repreendidos sobre aquele mal que cometeu. E vivem amargos e amargurados e tornando outras vidas amargas com um péssimo humor, acabando com o dia de muitas pessoas exatamente por falta de perdão.
Perdão é tomar o prejuízo, perdão é levar a perda, perdão é aquilo que aquele credor incompassivo lá ensinou. Você tem que viver para deixar para lá, para tomar o prejuízo, mas também alguém que lhe causou prejuízo tem que tomar prejuízo de alguém que lhe causou. E assim a sociedade vai trabalhando coração por coração por conta dos nossos defeitos, por conta das nossas deficiências. Ou seja, eu tenho uma esposa, Nina. Ela tem um filho comigo, Micael. Eu causei um dano ao seu coração, ela tomou prejuízo. Micael causa um dano ao seu coração, ela toma o prejuízo. Ela causa um dano ao coração de Micael, Micael toma o prejuízo. Micael causa um dano ao meu coração, aí eu agora não perdoo. Mas eu já fui perdoado. Ela vai me cobrar, puxa, você fez muito mais, você fez algo muito mais terrível. E agora este que é seu filho, pede-lhe perdão e você não dá. Eu já vi então que você não mudou. A sua vida é a mesma, então não tem como eu deixar para lá aquilo que você já fez. Olha que situação difícil. É por isso que a nossa vida precisa ser trabalhada dia após dia, para que possamos viver juntos, um perdoando o outro, um tomando o prejuízo do outro, um cuidando do outro. Talvez seja o clímax desta oração, este perdoa-nos como nós perdoamos. Aliás, a Bíblia nos ensina que aquele que não perdoa o seu irmão é como um assassino. Tenhamos cuidado. O verso 13 diz: e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Olha, esta palavra tentação pode ser uma desgraça, uma aflição, mas ela pode ser também provação, por incrível que pareça. Para aqueles que fazem distinção, ela pode ser uma provação. E às vezes, não deixar entrar em tentação é muito bom, não deixar entrar em aflição. Mas se acontecer da aflição vir, isso pode ser uma prova, isso também não é ruim. O texto não está dizendo, Jesus não está dizendo assim, olha, você não deve de maneira alguma, de hipótese alguma, entrar em aflição. Não é isso. Lá em Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4, a carta de Tiago, capítulo 1, 2 a 4, diz o seguinte, ó: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, no sentido daquilo ser provação, aflição, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Às vezes a provação é necessária, a aflição é necessária para que nós possamos crescer, amadurecer e estejamos como pessoas especialmente amadurecidas em Deus, sábias, cheias de conhecimento. E aí, um acréscimo, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, a chamada doxologia final desta oração. No verso 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Você percebe agora por que eu disse que o clímax deste texto, desta perícope, deste pedacinho de texto de 10 versículos, o clímax provavelmente é o verso 12, porque Jesus acabou de ensinar o modo de orar e agora ele completa com esses 2 versículos 14 e 15, dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E o 15: se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Uma palavra tem vindo à minha cabeça nos últimos dias, com tudo isso que tem acontecido. E esta palavra se chama
relacionamento. Hoje, enquanto estava na igreja, apenas eu e João, eu vi como João tinha a necessidade de conversar. E eu, observando a necessidade dele de conversar, percebi o quanto eu estava também cheio de necessidade de conversar com ele. E almoçamos juntos hoje. E na mesa, o clima era um clima de conversa, de relacionamento. Como a minha esposa estava faladeira hoje, estava conversando hoje. E João retribuindo de uma maneira tão sublime. Meus irmãos, como nós estamos necessitando disso. E Micael participava e trocávamos as ideias das mensagens que temos recebido nos últimos dias. Isso está na minha mente esses dias. A palavra relacionamento. Valorize os seus relacionamentos. Cuidado com os seus problemas, com as suas dificuldades neurológicas, com os seus problemas de nervoso. Nós todos temos dificuldades. Nós todos queremos um momentozinho para ficarmos sós. Mas valorize os relacionamentos como eles têm sido necessários nesses dias. Talvez você tenha rompido um relacionamento há tantos anos por conta de uma mágoa, nunca perdoou. Talvez você tenha causado uma mágoa a alguém há tantos anos, nunca pediu perdão, nunca resolveu este entrave. Resolva este entrave, volte, reconcilie-se e você vai ver como a sua vida terá uma qualidade maior. Jesus está nos ensinando o relacionamento com Deus, mas está também nos ensinando o relacionamento com o outro. Nos ensinando como orar, dizendo, olha, a oração santifica o nome do Senhor, pede pelas suas necessidades, mas não esquece de perdoar o seu irmão, de também pedir perdão quando você tem problema. Perdoa como é perdoado. Esta troca, este relacionamento é muito importante. O Senhor nos abençoe essa quarta-feira. Eu sabia que nada ia nos impedir de cultuarmos juntos, de ouvirmos a palavra do Senhor, de explanarmos e de trabalharmos a palavra do Senhor juntos esta noite. Como foi necessário estarmos pertinhos, estarmos juntos uns dos outros. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe cada um que está passando por momentos tão difíceis, talvez de angústia, de saudade, de dor, de vontade de estar junto, de vontade de estar na igreja. Na hora que estivermos no templo juntos, vamos aproveitar, vamos nos encher de alegria por estarmos juntos e vamos aproveitar para falar uns com os outros sobre as nossas ofensas, sobre o nosso perdão. Deus abençoe você, proteja a sua vida. Se você está vendo pelo YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho, libere todas as notificações. Também verifique aí que temos 2 estudos paralelos trabalhando. O estudo no livro de Eclesiastes, já estamos no capítulo 4. Vamos postar amanhã o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Atos dos Apóstolos foi postado ontem o segundo vídeo, ainda no primeiro capítulo, os versículos apenas de 15 a 20, que fala sobre a vida de Pedro inicialmente e depois sobre a vida de Judas. Então aproveite tudo que estiver sendo apresentado nesse canal, dê o seu like e que Deus abençoe-nos sempre. Agora vamos ouvir uma música pela nossa querida Nina Trabuco e depois o irmão Marcos. Ele nunca orou aqui, ele está sempre ali nos bastidores. A gente vai virar para ele, ele vai orar, encerrando esta live de hoje. Deus abençoe. Graça e paz, vamos situar um cântico ao Senhor, e devemos dar graças a Deus e declarando que Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. E o coro diz, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, no perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre susterá. Me
Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Ó Senhor, vimos nesse instante te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Ó Senhor, abençoa a tua primeira igreja batista de Ilhéus, Senhor. Visita cada servo que está assistindo, que não pôde assistir a este culto, Senhor. Apazigua seus corações, dá tranquilidade, pois nós sabemos que dependemos de Ti e sob a Sua proteção nós estamos. Ó Senhor, abençoa a Tua casa, abençoa a Tua família, a primeira igreja batista de Ilhéus. Dai-nos um final de semana em paz em Tua presença e no domingo estaremos aqui para transmitir o Seu culto da melhor forma que for apraz ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por continuar conosco. Deus abençoe você. Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é falar, tu cantava sobre